Olá, que bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para ver você sorrir de corpo e alma. O programa desta semana está incitador. Os convidados são sensacionais e as informações vão nos deixar cada vez mais de bem com a vida. Mais de 70% do nosso corpo é formado por água. Quanto devemos cuidar da qualidade que ingerimos? Confere a segunda parte da entrevista com o Dr. Marco Antônio Dexheimer. Você já pensou sobre a qualidade da água que consome e que oferece para a sua família? Você confia na qualidade desta água? Por isso, mais uma vez, o De Bem com a Vida sai do estúdio e vem diretamente à fonte da informação para sabermos mais sobre este líquido precioso e fundamental para estarmos de bem com a vida. Vamos, então, te convido a um mergulho nesse mar de conhecimentos e, sim, nos empoderar dessas informações, destas verdades acadêmicas que vão fazer toda a diferença na nossa vida. Com muito prazer, nós viemos aqui no Laboratório Proambiente e vamos conversar com o Dr. Marco Antônio Dexheimer, que é fundador e diretor técnico do Laboratório Proambiente. Nosso organismo é constituído basicamente de 70% de água. Qual a importância da gente fazer a ingesta desse líquido e cuidar da qualidade do líquido que nós estamos ingerindo? A ingesta de água é decisiva, é o alimento básico para qualquer ser humano. Então, a qualidade, eu reitero, é decisiva. Eu vejo que a portaria 888 de 2021, que é o regramento da água potável feito pelo Ministério da Saúde, ela elenca ali quase uma centena de parâmetros que avaliam a qualidade da água, desde o perfil ideal, né, o primário, até o risco de alguns contaminantes provenientes das atividades produtivos, agricultura, uma série de variáveis. De antemão, eu quero dizer para vocês o seguinte: o pH da água, o bom é de 6 a 9. pH 6 levemente ácido, pH 7 neutro, até levemente alcalino, inferior. A legislação fala até em 9,4, 9,5. Nós acreditamos que 9 seja um limite bem satisfatório. Outro critério que é decisivo também para a qualidade da água é a dureza da água. Dureza da água. A água pode ser mole, ela pode ser média, ela pode ser dura e pode ser hiperdura. Quem determina a dureza são justamente as concentrações dos metais cálcio e magnésio e uma pequena contribuição do metal ferro. Então, quando nós tivermos uma água mole, que é aquela que os nossos organismos produtores de água potável buscam, são aquelas águas que a concentração da dureza é inferior a 50 miligramas por litro ou 50 ppm, né? Qual é o problema que nós podemos ter quando a água tem uma dureza maior? Média. Média ainda, os problemas são relativamente pequenos. Mas quando aumenta para dura, hiperdura, nós temos dois inconvenientes.
O primeiro deles é justamente a tendência a formar incrustações nas tubulações que estão normalmente no interior das paredes, né? Então, criando incrustações a curto ou médio prazo, vai ocorrer uma fragilidade da tubulação e o risco de aparecer os furos, né? Então, esse é um problema proveniente da água dura. Tem muito cálcio, muito magnésio. É comum, por exemplo, na chaleira, quando a gente aquece a água para fazer o chimarrão, a chaleira ela cria uma camada, uma tênue camada branca, e aquilo ali caracteriza justamente uma concentração de cálcio e magnésio expressiva, retratado no perfil da água dura. A água dura tem uma outra preocupação, que é justamente um facilitador à formação de cálculos urinários, os quadros de litíase, né? Então, é frequente a gente encontrar pessoas que, com uma certa frequência e reiteradamente, formam cálculos urinários. Um dos componentes decisivos é justamente a dureza da água, né? Então, a gente observa, isso é mais frequente em certas localidades onde tem um tipo de solo, um tipo de pedra, rocha, que libera, com o passar do tempo, vai liberando o cálcio, o magnésio, e por isso a água que brota naquele poço e normalmente conduz a esse risco, né? Água dura. Evitem sempre. Se tiverem dificuldade, eu só tenho água dura, procurem diluir com uma água do DEMAI ou do fornecedor, porque de modo a diminuir a dureza da água. Doutor Marco, isso o senhor fala em condições normais, né? Mas o Rio Grande do Sul foi vítima do maior desastre climático e isso trouxe, certamente, problemas à saúde da água. O que o senhor pode nos antecipar a respeito deste episódio? Realmente, a gente de imediato tem que caracterizar que esses organismos que tratam a água, tanto de caráter público como privado, eles têm como uma água de suprimento, que a gente chama de água bruta, com caráter bem mais poluído. Esse aspecto exige que eles façam um tratamento com maior grau de sofisticação em termos de produtos químicos no tratamento, agentes complementares para fazer uma depuração de melhor qualidade e o tratamento após a alcalinização e o tratamento com agente microbicida, bactericida, né? Então, provavelmente reduz um pouco a capacidade de produção das ETAs, estações de tratamento de água, mas nós acreditamos na preservação da qualidade e potabilidade. Doutor Marco, eu estava lhe ouvindo e aquilo que eu disse no início é muito verdade. Nós estamos mergulhando nesse universo de informação que vai nos levar a ter mais ou menos qualidade de vida. Se dentro do meu condomínio, da minha casa, da minha empresa, eu sentir que a água está com outro gosto, um outro volume, bom, enfim, ou que eu não sinta nada, mas lhe ouvindo, de repente eu tenha vontade de saber se a água que eu estou usando, fazendo o meu café, por exemplo, ela tem qualidade. Existe uma ciência para isso? Existe um controle que é uma rotina consolidada, né? As pessoas elas desenvolvem uma autocrítica da qualidade da água e que deve ser valorizada. Isto porque
a gente verifica que, dependendo da qualidade da água bruta, da qualidade da água que vai ser tratada, ela pode eventualmente exigir uma maior dosagem do floculante, do auxiliar de floculação, ou a substância que faz uma elevação do pH, a gente chama etapa de pós-alcalinização. E pode também, uma outra variável que com frequência talvez seja mais comum, é justamente a concentração do cloro. O cloro como agente para o tratamento do perfil microbiológico. Esse cloro, a gente tem que entender o seguinte, ele é dosado normalmente em concentrações inferiores a 1,8, no máximo 2 miligramas por litro, 2 ppm de cloro, que garante uma perfeita ausência de bactérias. Estou falando bactérias que é o mais crítico na água. A gente costuma fazer um check-up no carro, um check-up no corpo humano. A gente não deveria fazer um check-up da nossa água? Na verdade, como a gente tem uma estrutura instituída de fornecimento de água, eu particularmente conheço vários profissionais que trabalharam lá, que foram inclusive professores comigo na universidade. Então eu vejo que existe uma confiança, e essa confiança foi adquirida ao fim justamente de décadas e décadas de produção de água, né? Eu queria só fazer um lembrete complementar. Eu valorizei alguns aspectos da água potável e eu não teci comentários a respeito do metal ferro. O metal ferro, ele tem reduzida toxicidade, não expõe a nenhum quadro de intoxicação, mas ele deve ser monitorado porque ele determina uma alteração do gosto, do sabor. Normalmente confere um amargor residual que, ao ingerir, a pessoa não sente, mas num segundo momento. E um outro problema do ferro também é que, quando na lavagem de roupa, por exemplo, roupa branca, ele mancha uma cor amarela, né? E com a incidência do sol chega a laranja. O idoso, ele com o passar do tempo, ele reduz a capacidade, a autocrítica da ingesta de água. Então, mesmo o idoso, mesmo quando não tem sede, ele tem que estar tomando permanentemente. E a água que nos abastece aqui é de ótima qualidade. Depois de tanta inquietude, tantos desafios, tantas dores, a gente ouvir uma pessoa que domina o conhecimento, sabe o que está falando, dizer que a água que a gente toma, pode tomar com cuidado. Mas, se sentir que tem alguma coisa diferente, faz um check-up da água. Doutor, muito obrigada, e voltaremos a conversar, porque a água é um oceano de conhecimentos e nos deixa de bem com a vida quando de qualidade. Busca o sucesso no seu negócio? Confere então as dicas da consultora digital Fernanda Chaves no quadro Empresas Felizes. Conteúdo bom nas redes sociais. A realidade é que o conteúdo bom é aquele que fala a língua do seu público-alvo. Para criar um bom conteúdo e conquistar mais clientes nas redes sociais, é fundamental falar a língua de quem já te segue, reconhecer idade, gênero, feminino ou masculino, cidade, estado, entender gostos pessoais, o que ele realmente consome no digital. Use a ferramenta Insights do seu perfil. Lá estão todas as informações que você precisa. Quer saber ainda mais? Faça uma amostragem. Abra o perfil de 10 pessoas aleatórias e olhe para elas.
Eu sou Fernanda Chaves, estrategista digital, e juntos vamos estar cada vez mais de bem com a vida. Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem, com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme. Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Agora uma dica de beleza para este inverno intenso no Rio Grande do Sul. Se você tem dúvidas ou gostaria de conferir looks incríveis e estilosos, confere a Alto Astral. O universo te obedece? Que tal começar a pensar na possibilidade de comandar o universo em relação à sua vida, os seus sonhos e os seus desejos? Confere um papo atrevido com a escritora Tatiana Beltrame. Então, o universo te obedece? Sim, não, talvez. Para navegar um pouco sobre este tema, nós vamos receber agora, aqui no estúdio, a cirurgia dentista e escritora Tatiana Beltrame, que escolheu Porto Alegre para lançar a sua obra O Universo Obedece. Como vai você, Tatiana? De bem com a vida? Cris, obrigada pelo convite, super de bem com a vida, mais ainda estando aqui no Sul, com os meus amigos e lançando o meu filho, O Universo Obedece. Da onde surgiu essa ideia de ter um filho literário? O filho literário nasceu de uma carência minha de encontrar a Tatiana raiz. A Tatiana que ia aqui na Praça da Matriz e dizia: "Oi, amiga, meu nome é Tati, vamos brincar?" Sendo imigrante, eu senti algumas dificuldades em fazer isso. Imigrante nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Flórida. E tem muito brasileiro, tem muito latino, mas a comunicação com os americanos e com brasileiros de outros estados muda muito. As nossas expressões, a nossa maneira de pensar. E eu sofri muito no início. E aí, para resgatar a Tatiana, uma noite eu me acordei de madrugada e comecei a me lembrar toda a minha trajetória, a minha família, que foram imigrantes da Itália para o Brasil. É o que eu ia dizer, também resolveram, né, fazer essa mudança? Também. E eu segui, talvez inconscientemente, porque nunca eu tinha pensado em morar nos Estados Unidos, talvez na Itália, pelo sangue, mas segui os passos. Hoje estou muito feliz lá, já estou adaptada, consegui colocar em palavras os meus sentimentos e para ajudar não só imigrantes, mas também tem que ler o livro, um pouquinho de vida, paralelo a isso, alguns autores que eu gosto muito. E eu escutava Dr. Lair Ribeiro, Pedro Superti, Rosalia Schwartz. Que, por sinal, Dr. Lair Ribeiro assina a contracapa do livro. Me agraciou, foi um presente de Deus. Eu acredito muito nisso, eu tenho muita fé. E foi uma surpresa ele ter me dado essa frase tão bonita. Deixa eu ler a frase. Posso? Por favor. A doutora Tatiana narra com muita propriedade
os altos e baixos de sua existência, revelando que no final tudo termina bem. Ai, é tão bom a gente ouvir isso, né? Nesses dias tão tumultuados. E ele segue dizendo: ao ler este livro, você certamente irá aprender como é possível superar os obstáculos com total maestria. E ainda nos deseja boa leitura. Que fantástico, né? Ele é fantástico, eu sou suspeita para falar. Tatiana, nesse livro, nessas páginas, tu te desnuda. Isso não te trouxe, assim, nenhum medo, nenhum receio e até uma certa vergonha? Tô morrendo de vergonha, tô morrendo de medo, tô morrendo de receio, porque sim. Mas eu acredito, Cris, que ou a gente coloca a verdade exatamente como ela é, ou nem precisa fazer. Perfeito. Não é uma história inventada, não é um romance. É a vida, é uma história como todos nós temos, e eu tenho certeza que muitos que estão aqui nos escutando talvez tenha histórias até mais engraçadas, mais importantes, diferentes do que a minha. Eu coloquei num papel. Depois que as pessoas começarem a ler e me derem feedbacks, eu acredito que vai melhorar essa sensação. Tatiana, tu é atrevida? Muito! Sou muito atrevida e dou a dica. Todos têm que ser atrevidos, sim. O não a gente já tem. E assim, qual o problema de levarmos não? Para mim não tem nenhum. No livro, tu foca muito sobre a questão das ovelhas brancas, as ovelhas clarinhas e as ovelhas pinks. Por que as pinks te desafiam tanto? Porque as pinks são as diferentes. As pinks são as autênticas. São as audaciosas, as ousadas e as atrevidas. No momento que tu és a tua essência, o coração da outra pessoa, como diz a Rosalia Schwark, entende, significa algo para esse coração próximo e a verdade aparece entre a comunicação, entre profissionais, entre família, entre mãe e filho, entre relações afetivas. Então, as ovelhas pinks me representam, sim. Temos que fazer escolhas todos os dias. E por que nós escolhemos, às vezes, o ruim, o pesado, o drama? Se nós podemos escolher, sim, o bom, o leve e o feliz. Tem que fazer o pedido correto, até para o nosso coração e o nosso cérebro entender o que a gente quer. A gente vai entrar em outra área, que não é a minha, que é da neurociência, da neurolinguística, a qual eu confio muito. Eu acredito que sim, que com a tua química boa, com o teu alinhamento, com o que tu quer de intenção para o teu dia, para a tua vida, o universo diz sim. Então vamos cuidar os pensamentos. Como está no Pequeno Príncipe. Mira na lua. Se tu chegar nas estrelas, já está ótimo. Já está de bom tamanho. Se tu tivesse convite de lançar o livro em Roma, de lançar o livro nos Estados Unidos e decidiu lançar na tua terra natal? Sim. Eu acho que até por elegância aos personagens que estão no livro, que são grandes amigos, família, pacientes, histórias que eu tenho vividas aqui, de ser um agradecimento para essas pessoas que de alguma forma cruzaram o meu caminho ou que estão até hoje no meu caminho, uma forma de presenteá-los. Eu queria que tu deixasse um presente para as nossas amigas e os nossos amigos, escolhendo uma frase ou um parágrafo que faça sentido para que o universo obedeça, por favor. Claro. Eu acho que o primeiro capítulo, a primeira frase. Vamos lá. Sempre fui uma garota inquieta, muitas vezes criativa, sonhadora talvez, mas com certeza focada e sim decidida, bem decidida. Tatiana, para quem quiser conferir, adquirir teu livro. Ah, sim. Vai ser no Espaço Aliadas. O lançamento acontece amanhã, né? Amanhã, das 18 às 21 horas, é o tempo que o shopping permite, né? Vai ter um cafezinho pro frio. Opa! Vai ter uma surpresa
vai ter algo bem gostoso para saborear. E também vai ter a chance de adquirir o livro, né? Vai ter a chance de adquirir, parte dele nós vamos doar. Opa, que bacana! Vai ser essa é a ideia. Para quem a doação? Nós vamos doar para a PAI. Para a PAI. Uma porcentagem. Tem outros livros que eu quero dedicar a algumas mulheres, as que não estão inclusas na nossa sociedade, as que estão na casa Oásis, né? Então, é ajudar, é mostrar uma luz no fim do túnel para essas mulheres. Muito obrigada, Tatiana, querida. sucesso Obrigada. pelo livro, e nós nos encontramos amanhã a partir das 18 horas até as 20h45 no Shopping Praia de Belos, no Espaço Aliados. Terceiro andar, sai do elevador à esquerda. Se vier pela escada rolante, é bem em frente ao cinema, um festival de arte. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a honra, o prazer e o prestígio da sua companhia. Tenha uma semana iluminada e até o nosso próximo De Bem com a Vida.